santos não têm interesse, meu Deus, que nós queremos, como nós cantamos aqui, queremos a cada dia estar ao seu lado, nos envolvermos mais nessa imensidão, com essa abundância, com esse poder, com essa glória que nós temos lido a respeito, Senhor Deus. Aleluia, o Senhor Cristo, o Senhor manifestar os relatos bíblicos. Nos ajuda nesse momento, fala comigo, tira toda a distração, no tempo que estava casado, vai que a filha fala, quando só ouve o coração, não deixa ela perder o fio da meada da nossa hora, a fiação, que nós precisamos, quer seja para exortar, quer seja para consolar, quer seja para edificar. Papai não fala. Todos os olhos, glorificado e exaltado seja sempre o nome do nosso amado Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, porque Ele é o único digno. Aleluia! Nós, antes de vocês sentar, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Nós vamos também em 2 João, que diz que Deus, que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo pressupõe punição, mas nós já estamos livres de toda a culpa. Os irmãos podem. Quando ela não estiver falando, tem que zerar aqui. Puxar de novo. Glória a Jesus. Toda vez que eu venho falar, quando eu chego aqui, parece que eu esqueci tudo que eu já estudei, tudo que eu pensei, tudo que o Espírito Santo falou, o quanto ele ministrou. E vou dizer para vocês, nessa semana, nós temos estudado a respeito disso. E Deus tem falado muito ao nosso coração, sobre o que nós estamos estudando hoje e o que Ele queria que nós falássemos. Nós achamos que era, Então nós vamos falar. E toda vez que eu vou falar, eu sempre peço para Deus, não seja eu que fale, mas o Senhor coloque as palavras na minha boca. Então nós vimos que nós estamos no mês de que mesmo? Da fé inabalável. Da fé inabalável. Nós estamos no mês de fevereiro, o mês da fé inabalável. E não sei, a Flávia pode conferir ali no fevereiro, Flávia, só para a gente lembrar. Nós temos aprendido 3 verbos deste tempo. O primeiro é entrega. Lembra? Entrega. O segundo é confia. E o terceiro é descanse. Então, entregue, confie e descanse. Isso é o princípio. Nós temos visto os versos que nós temos visto. Então, a gente olha lá, fevereiro, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sem medo, pare de operar no medo e opere com fé e autoridade, confiando na direção de Deus. Depois nós vimos confiança total, entregue como nas mãos de Deus e dependa dele em 100%. A Flávia disse, 99 não vale, Nós vemos Saul que perdeu o reinado, o reino, a posição de rei, porque ele cumpriu 99% daquilo que Deus lhe pediu, E aí, é sério. Depois nós vemos caminhos certos,
segue caminhos diretos, né? E eficientes. Deus removerá becos sem saída e confusão do seu caminho. E continuará caminhos retos de Deus. Reconheça Deus na sua jornada e consulte sua voz em todas as decisões. Nesse fevereiro, sua fé é a vantagem que muda tudo. Vamos operar pela fé e não pelo que vemos. Espere direção clara e caminhos retos. Virar um profissional de do Senhor para a sua vida. O segredo, como diz a Flávia, né, no nosso primeiro encontro, fevereiro é o mês em que nós trocamos o esforço pelo que mesmo? O esforço pelo quê? Pelo descanso. O esforço pela fé, pela confiança. É o mês de trocarmos todo o esforço humano, toda a nossa competência, todo o nosso entendimento, toda a nossa sabedoria. Como nós vimos ali no caso da Rafaela, que se trocou quando o irmão disse assim: me ofereceram dinheiro, e Deus disse: você não precisa de dinheiro, você precisa de joelho no chão. Eu recebi, agora eu tenho essa função aqui. Então dá pra gente colocar um logozinho aqui, ó. Para todos que os nossos problemas é Deus. Coloca o QR Code com as fotos aqui. O dinheiro que você é bom, ajuda, né? Favorece, ele abre caminhos, né? Como a Flávia disse, mas ele não é o nosso Senhor, ele é o nosso servo. Né? Porque o dinheiro é um péssimo Senhor, mas é um bom servo. Nós temos que ver onde nós estamos colocando a nossa fé. Você também está bem, mas ela está me dando feedback dizendo que o som está bom e a imagem me colocou. Tá, aquelas coisas. Não é mais. E opere pela fé e autoridade. De onde vem a nossa autoridade? Que autoridade é essa que nós estamos falando? Medo, todo mundo já sabe? Todo mundo conhece medo. E nós temos uma história que ilustra bem isso na palavra de Deus. Nós vemos que o povo estava lá, o exército todo de Israel, e um infeliz, um inimigo forte, poderoso, que falava grosso, pisava duro e afrontava aquele exército dizendo: não, são aí, quem quer me enfrentar? Olha, quem ganhar de mim vai me afrontar. E não foi um dia, e não foram 2 dias, porque intimidação do inferno, intimidação do inimigo vai desgastando as pessoas, vai fazendo a pessoa cada vez mais se afundar. Então, quanto mais coisas a respeito de medo, de intimidação que nós ouvimos, quanto mais palavras de dúvida, de incerteza, quanto mais nós enchemos a nossa cabeça do que diz o mundo. Olha esse tipo de coisa aí, ó. 15 dias bom. Olha esse tipo de coisa aí, ó. Se não tem jeito, ó, esse jeito não dá. Né? Tudo que o mundo diz, tudo que o sistema, jovem, adolescente, tudo isso vai dar, tudo doido. Né? E vai assim por diante. Nós temos um sistema mundial que tem por objetivo nos aterrorizar, tirar de nós a nossa força, o nosso centro, o nosso equilíbrio. E era assim
que significa a vida? Significa a vida. Significa a vida. Não sabe o que significa amado? Amado. Davi amado. Chega um sujeitinho amado. Seja um sujeitinho que sabe quem ele é. Um sujeito pequeno, franzino, cabelinho ruivo. Olha que ninguém dá absolutamente nada a ele. Mas ele tem uma convicção no Deus. Eu sou amado. Com essa convicção de quem ele é, a quem ele pertence, que ele tem dono, que ele não é órfão, que ele sabe em quem ele tem. Ele sabe quem ele é, e isso é fundamental. Nós precisamos parar de operar pelo medo. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Ele é o nosso amado. Ele pagou por isso. Ele nos deu. E a palavra que vocês têm estudado com a Flávia, né, em Efésios, diz lá que ele nos abençoou por todas, não são poucas, são todas as bênçãos nas regiões celestiais. É lá que nós estamos, é de lá que nós vamos, é nas regiões celestiais, em que nós estamos assentados com Cristo no céu. Seu pé é na terra, tá? Meu tá. Mas a minha mente, a minha cabeça, o meu coração tem que estar no céu. Quando Deus criou o céu e a terra, lá em Gênesis, né, capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Isso significa que o céu vem primeiro, como a Flávia disse hoje, aqui agora um pouquinho. O céu vem primeiro, é do céu que vem tudo para a terra. A origem, o começo, não é a terra. Nós estamos muito conscientes da realidade da terra, ou não? Somos terrenos, estamos aqui, moramos na terra, convivemos com pessoas, sabemos o que acontece, então nós temos muita familiaridade com a terra e com o sistema da terra. Mas para que foi que Jesus Cristo se revelou? Para tirar as nossas raízes da terra, nos desarraigar, nos tirar da terra. Não é só um arrebatamento, é tirar o nosso coração, tirar a nossa mente, a forma de pensar no mundo. Mas se nós continuarmos ouvindo o inimigo, né, vai ficar difícil de tirar do nosso coração as coisas do inimigo, as intimidações do inferno. Mas Jesus se revelou para nos dar uma nova identidade, para dizer que nós somos amados, aceitos, somos escolhidos, somos redimidos, somos justificados. Oh Deus, a lista continua, né? Somos cidadãos do céu, né? E vamos por aí por diante. São muitas as bênçãos em Cristo. E é em Cristo, é no céu que está nosso coração, a nossa mente. E esse Davizinho que chegou aí, menino amado, que tinha experiência com Deus, experiência com a presença de Deus, sabia que podia confiar em Deus, buscava a Deus, falava com Deus, meditava na palavra de Deus,
cantava para Deus, adorava para Deus, sozinho lá na montanha, lá no meio máximo, com as ovelhas, mas ele e Deus, sem plateia, sem aplauso, sem Instagram, sem nada para ver, nem ninguém para admirar, mas ele estava lá, louvando, adorando a Deus, sentindo a presença, sentindo o amor de Deus, porque a presença de Deus faz isso. Deus é amor e Ele nos enche de amor. Nós, se buscarmos a Deus, se estivermos na presença de Deus, a primeira coisa que vem em nós é a convicção de que nós somos amados. Nós somos amados. E o perfeito amor, que é Jesus Cristo, lança fora todo medo. Ele lança fora todo medo, porque Ele pagou o preço do meu pecado, toda a condenação, toda a incapacidade, toda a insegurança, toda a incerteza, toda a dúvida, toda a fraqueza, tudo. Ele pagou tudo. Aqui você. Aqui você. E Davi chegou. A primeira coisa que ele disse foi: esse cara está pensando que é? Esse sujeito está pensando que é? A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que aquele inimigo falante, gritante, aquele inimigo lá que aos olhos do povo de Israel era grande, forte, poderoso, assustador, aterrorizador, ele era Golias. Golias significa despido, pelado. E foi isso que Jesus Cristo fez com os nossos inimigos. Despiu eles, tirou a glória deles, tirou a força deles, tirou o poder deles e os expôs a vergonha. Então, se nós temos inimigos hoje, estão Golias, eles estão derrotados. Se ele se levanta, é para perder o pescoço. É para perder o pescoço. É isso. Se ele se levanta para nos afrontar, para nos intimidar, para nos colocar medo, terror, pavor, é para cair. Você tem que ter essa certeza. Você sozinho não pode com o inimigo, mas você nunca está sozinho. Você tem uma aliança com o Filho de Deus que te disse: vou estar com você para sempre, não vou te deixar órfão, vou mandar o Espírito Santo para estar no seu lado. E desde o Gênesis 1, nós vimos o segundo versículo, e até você fala para a influência de Deus construiu, deve acontecer alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 3, mas isso não vem ao caso agora. E o Espírito carregava. O Espírito carregava. E assim, pessoal, se você estiver passando por um caos, por uma dificuldade, por um problema, por uma dor, por uma enfermidade, o Espírito está carregando. Ele está chocando o seu milagre, a sua bênção. É o Espírito Santo. Você nunca esquece. Então você tem uma aliança. Não se esqueça. Você tem uma aliança. E foi isso que Davi fez. Olha bem, que esse sujeito está pensando que ele é? Quem é esse desaliançado? O ciso filisteu é sem aliança. Sem aliança com Deus que criou os céus e a terra. Quem é esse homem? Quem está pensando que ele é? Quem está pensando que ele é? Ele ficou com medo. Ele foi na autoridade de quem ele é, de quem ele é em Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Ele sabia que ele era amado.
Ele sabia quem ele era. Você também precisa não perder de vista você. Você é amado, você é aceito, você é escolhido, você é redimido, você é lavado, você não tem mais uma condenação sobre a sua vida, você é de Deus. Pare de se comportar como um mendigo miserável, pobre, cego e nu. Você não é assim. Você não é essa pessoa. O exército de Israel estava fazendo isso, se comportando como se eles não fossem ninguém. Pare de ouvir bobagens, pare de ouvir bobagem e comece a ouvir o Deus da aliança. E comece a ouvir o que Deus diz a seu respeito. E comece a ouvir o que Jesus diz a seu respeito. Comece a ouvir quem você é em Cristo. Enche o seu coração a fé inabalável. Depois ele foi enfrentar o gigante. Quando ele vai enfrentar o gigante, a Bíblia diz que ele não foge do gigante. Ele corre. Ele corre. Se eu for, você vem contra mim, com espada, com lança. Mas eu vou contra você em nome de Jesus. Deus que eu tenho uma aliança. E é assim que nós vamos contra qualquer dificuldade, problema, caos que acontecer. É por isso, caminhos retos, Deus endireita o nosso caminho. Deus endireita o nosso caminho. A palavra diz isso. É Deus que endireita o nosso caminho. Não sou eu que endireito o meu caminho. É Deus que endireita o meu caminho. Eu vou contra o problema. Derrubou o gigante. Então, quanto maior for o gigante, mais fácil de você acertar a pedrinha. Não tenha medo. Quanto maior for o gigante. Se o seu inimigo foi Jesus, você só tem que cortar a cabeça dele. Como é que você corta a cabeça dele? Como é que você corta a cabeça dele? Se sujeitando a Deus, resistindo o inimigo, e ele foge de você. É assim que a palavra de Deus diz: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus fala mais de 300 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque nós somos muito assustados. Nossos olhos estão presos na terra, fixados no problema. Isso é incredulidade. Mas nós precisamos fazer o que o pastor Carlos disse: eleva os meus olhos para os céus. Não foi o salmo que ele leu hoje? Eleva os meus olhos para o céu. É de lá que vem o meu socorro. É do céu que vem o seu socorro. Não é das suas boas obras, não é das suas boas intenções, não é de você guardar todos os 10 mandamentos, não é de você fazer absolutamente nada. É de Deus
que vem. Quando Jesus morreu por você, você não tinha feito nada. Nenhuma boa obra, nem seguido nenhum mandamento, nem obedecido nada. Mas Ele te amou, Ele te aceitou, Ele me amou, Ele me aceitou, Ele me escolheu. E é isso que faz a diferença, é você saber quem você é em Cristo, é você usar a autoridade da sua aliança com Jesus. Você tem com Deus uma aliança. Deus tem com você uma aliança. E Ele não quebra a aliança. Você pode confiar. E a primeira coisa que Ele fala na aliança é que Ele perdoa todos os nossos pecados. Nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo. Você precisa, assim como você tem a posição, isso é uma posição de aliança. Eu estou em Cristo, eu estou no amado, eu estou no céu assentado junto com Jesus. E do céu vem toda a provisão. Você lembra Jesus quando estava aqui na terra? Tinha um problemão. Poxa, uma multidão com fome. Quase 20 mil pessoas, 5 mil homens, né? Porque não contava as crianças nem as mulheres, mas sabe, criança e mulher tem mais que homem, né? Então, tinha muita gente. E Jesus pegou aqueles recursos poucos, escassos, e não falou assim, nossa, só 5 pãozinhos que eu vou fazer com isso. Reclamou. Ai, meu Deus, o que é isso agora? O que isso significa para tanta gente? Não, ele pegou aquele pão e olhou para o céu, levantou os olhos ao céu, levantou a provisão, porque ele sabia que a fonte dele era o céu. O recurso dele estava no céu, do seu Pai, que disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E Deus fala para você hoje, você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Deus, quando entregou Jesus, e quando Ele recebe você por filho, Ele não faz que nem Davi fez com Absalão. Recebeu Absalão e ficou lá, nem foi falar com ele, nem quis saber dele. Não, Deus tem muito prazer em ter você como filho. Você ouviu por anos, por muitos anos, o inimigo te intimidando, dizendo que você não tinha valor, que você não era nada, que você não merecia nada, que você não fazia nada direito, ou seja lá qual for a mentira. Mas lembre-se, o seu inimigo é derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Além disso, a única coisa que o inimigo tem para te oferecer é um pacote bem arrumadinho, com um laço de fita vermelha em cima, mas é um pacote de mentira. De mentira. É mentira, ele só tem mentira. Ele é o pai da mentira. E tudo que procede dele é mentira, é engano. E às vezes em muito bem embalado. Às vezes em bonitinho. Pensa o quê? A primeira lição que nós aprendemos lá no Éden é: não converse com cobra. Não dê ouvidos para a cobra. Não dê ouvidos para o inimigo. Ouça, 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 ouça a voz de Deus, não a voz do inimigo. Deus disse que Ele te deu, Ele te deu, foi Ele que te deu um espírito de poder. Poder. Então, o que você tem? O que você tem? O que você tem? Se Deus te deu
poder. Vocês têm medo até de falar. Deus diz que você tem um espírito de poder. 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 E de amor. Você tem um espírito de poder e um espírito de amor. De amor, porque seu pai é amor. Nosso pai é amor. E nós estamos em Deus, assim como Jesus está em Deus. Nós estamos em Deus. Nós estamos no amor. O amor é o nosso Pai. E os nossos caminhos são caminhos de amor. E o cumprimento da lei não é seguir os 10 mandamentos. E nem os 613 outros mandamentos da lei de Moisés. O mandamento é amor. 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 E esse é o caminho que nós temos que andar. É puro amor. Esse é o caminho reto. Que ninguém erra. Vou dizer para você, ninguém que ama erra o caminho. E se você acha que ama e errou o caminho, o que você fez não era amor. Pode ser codependência, pode ser doença, pode ser qualquer outra coisa. Tentar agradar todo mundo não é amor. Amor, amor faz caminhos retos. O amor faz caminhos retos. Então, os nossos caminhos são retos, porque são feitos em amor. Nós andamos em amor, porque Deus, não foi eu, não foi o pastor Carlos, foi Deus que nos deu o espírito de amor. Primeiro, Ele encheu o nosso coração de amor. Ele encheu o seu coração de amor. Por mais que você queira odiar alguém, você que nasceu de novo, não consegue. Porque no seu coração, o amor de Deus está derramado. O amor de Deus. Quando você vê aquelas pessoas blasfemando contra Deus, você sente uma dor profunda. Clama por misericórdia para essas vidas. Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. E Deus nos deu um espírito de equilíbrio, de moderação, um espírito de domínio próprio. Nós temos um Espírito Santo habitando em nós. Por que que os nossos caminhos são retos? Porque eles são guiados, não mais por mim, não mais pela minha vontade, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que me guia, que me orienta, que me mostra o caminho, que me revela, que fala. Jesus é irresistível. Se você pregar Jesus do jeito certo, não há quem não ame Jesus, porque Ele é amor e Ele derrama o seu amor. Então, nesse mês de fevereiro, lute. Lute sabendo quem você é. Use a autoridade da sua aliança com Deus. Use o poder que Deus te deu. Vamos ver o que a Flávia escreveu bonitinho ali. Vamos lá? A fé deixa de ser intenção e passa a ser governo. Quem ainda precisa controlar, ainda não confiou. Confie de todo o coração. Fevereiro é o mês de parar de viver por cálculo e começar a viver por direção. Não é sobre entender primeiro, é sobre responder primeiro. Glória a Deus. Esse mês você não avança por esforços, você avança por governo. Onde há confiança total, nasce a autoridade. Nós possamos aprender aí com o nosso amado Davi, né? A vencer o despido Golias. Nós possamos usar a autoridade da nossa aliança, de quem nós somos em Cristo, amados
Não se esqueça, você é amado. Você foi amado, você continua sendo amado. E Deus não vai te amar mais ou menos de acordo com o que você faz. Deus sempre te ama incondicionalmente. O ser humano ama condicionalmente. Se você não me tratar bem, não ligo mais para você. Não falo mais com você, bloqueio você no celular, não quero mais saber de conversa. É assim. Ser humano ama assim. Mas Deus ama incondicionalmente. Quando Jesus morreu, nós não tínhamos feito nada. Nenhuma obra. Mas hoje, quando nós fomos tão amados, nos sentimos tão amados por Ele, que nós entregamos a nossa vida voluntariamente a Ele e recebemos dele todo esse amor e podemos governar por causa da nossa aliança que nós temos com Ele. Meu tempo já terminou, né? Deus abençoe os irmãos.